E se tudo que a gente aprendeu na escola sobre dinheiro estivesse errado? Essa é basicamente a provocação que está no centro da filosofia de Robert Kiyosaki. Ele teve, na prática, dois pais, um rico e um pobre. E foram os conselhos totalmente opostos desses dois homens que criaram uma visão de mundo sobre finanças que, olha, bate de frente com quase tudo que a gente costuma ouvir por aí. Então, para a gente entender de onde vem essa filosofia toda, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Pensa aí, Havaí, lá pelas décadas de 50, 60, é nesse cenário que conhecemos as duas figuras que moldaram tudo, que deram para o Robert Kiyosaki visões de mundo completamente opostas sobre a vida e, claro, sobre dinheiro. E olha, o contraste entre os dois é absurdo. De um lado, a gente tem o que ele chama de pai pobre, um cara super inteligente, com PhD, cargo alto no governo, mas que vivia com a frase na ponta da língua: não posso comprar isso. Do outro lado, o pai rico, um homem que nem terminou o ensino fundamental, mas que se tornou um empresário de muito sucesso. E a pergunta dele era sempre outra: como eu posso comprar isso? A grande sacada aqui é que a diferença real não estava na grana que eles tinham, mas na pergunta que guiava a vida de cada um. E aí, a gente chega no X da questão, no problema central que o Kiyosaki aponta. A escola, o sistema tradicional de ensino, ensina a gente a ser um bom empregado, a trabalhar por dinheiro. Só que ela esquece, ou melhor, ignora completamente a parte mais importante, como fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Essa lacuna, essa falha no sistema que ele se propôs a discutir. Ok, então vamos sair um pouco da história e ir para a parte prática. Para começar a pensar como pai rico, o primeiro passo é entender o vocabulário, a linguagem do dinheiro. E, acredite, o jogo todo da riqueza começa com duas palavrinhas bem simples, mas que a maioria das pessoas confunde completamente. A primeira palavra é ativo. A definição do pai rico para isso é genial, de tão simples. Ativo é tudo aquilo que bota dinheiro no bolso de alguém. Ponto. É algo que gera renda, sabe? Que dá grana mesmo sem um trabalho ativo ali no momento. Simples assim. E aí, do outro lado da moeda, a gente tem o passivo. Se o ativo bota dinheiro no bolso, o passivo bom, ele faz exatamente o contrário. É tudo aquilo que tira dinheiro do bolso, que gera despesa mês após mês. E é exatamente aqui que a grande confusão acontece para muita gente. Agora, olha só que interessante esses exemplos. Fica tudo mais claro. Do lado dos ativos, a gente vê coisas como imóveis que geram aluguel, investimentos, royalties, ou seja, coisas que geram um fluxo de dinheiro para dentro. Já do lado dos passivos, tá lá, a residência principal, o carro, dívida de cartão de crédito, tudo isso gera um fluxo de dinheiro para fora. A lição do pai rico é bem direta, né? A energia tem que estar toda em adquirir mais coisas da primeira coluna e fugir das coisas da segunda. E o que acontece quando não se entende essa diferença básica entre ativo e passivo? A gente cai no que ele batizou de corrida dos ratos. É aquele ciclo que parece não ter fim, sabe? A pessoa rala, consegue uma promoção, ganha mais, e o que ela faz? Em vez de investir essa grana, ela aumenta o padrão de vida. O resultado? As despesas aumentam junto com o salário e ela fica presa, tendo que trabalhar cada vez mais só para pagar as contas e manter aquele estilo de vida. Beleza, essa parte técnica de ativo e passivo já está mais clara. Mas agora a gente entra numa parte que talvez seja até mais crucial que os números. A nossa cabeça, a psicologia por trás do dinheiro. Porque no fim das contas não é só sobre matemática, é sobre como a gente lida com as nossas emoções e com o que a gente sabe. O pai rico dizia que a vida financeira da maioria das pessoas é controlada por duas emoções muito fortes, o medo e a ganância. Primeiro vem o medo de não ter dinheiro. Esse medo faz a pessoa aceitar qualquer trabalho. Depois, quando o dinheiro entra, vem a ganância. E é esse combo de medo e ganância que leva a decisões totalmente irracionais, perpetuando a dificuldade financeira. E qual é o antídoto para não ser refém dessas emoções? Educação financeira. Simples assim. Não é sobre virar um expert, mas é sobre entender o básico de 4 áreas-chave. Primeiro, contabilidade, para saber ler os números. Segundo, investimentos para fazer o dinheiro crescer. Terceiro, entender de mercados, a lei da oferta e da demanda. E, por último, entender o básico da lei para saber como proteger o que foi construído. Isso aqui muda completamente o jogo. Trabalhe para aprender, não para ganhar. A ideia é que, principalmente no começo da carreira, o mais importante não é o salário. O foco tem que ser nas habilidades que se pode aprender. Pensa bem, aprender a vender, a fazer marketing, a liderar, isso são ativos.
São conhecimentos que ninguém tira de uma pessoa e que, a longo prazo, podem gerar uma riqueza muito maior do que um bom salário. Tá bom, a teoria é linda, né? Mas e na prática, como isso funciona no mundo real? E, mais importante, quais são os riscos? Porque, claro, também é fundamental a gente dar uma olhada no que os críticos dizem sobre essa filosofia. Então, de um lado, a gente tem a filosofia que prega a busca pela liberdade financeira, sendo dono do próprio negócio, investindo em imóveis. É uma mensagem poderosa. Mas, por outro lado, tem as críticas. Muita gente aponta que as estratégias que eles sugerem podem ser de altíssimo risco. E também que o livro simplifica demais assuntos bem complexos, tipo impostos que mudam de lugar para lugar. Ou seja, é uma abordagem que exige muito estudo e cautela. Bom, e agora a gente está chegando no final, na lição que amarra tudo isso, o pilar central de toda essa filosofia. Vamos falar sobre qual é, de verdade, o maior e mais valioso ativo que qualquer pessoa pode ter. Essa frase aqui é impactante. Ela redefine tudo. O objetivo não é acumular uma montanha de dinheiro. O objetivo é ter liberdade, é ter tempo. Riqueza é, na verdade, a capacidade de viver da renda que os seus ativos geram. Essa é a verdadeira independência. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, que é talvez a mais importante de todas. Se o nosso ativo mais poderoso é a nossa mente, a grande pergunta que fica no ar é: para que ela está sendo treinada? Para seguir o caminho que busca a segurança de um emprego estável para a vida toda, ou está sendo treinada para focar na construção da liberdade financeira? No fim das contas, essa é uma escolha que cada um precisa fazer.